Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 7 de Oséias. Vamos começar orando. Domingo bom, bonito, né? Friozinho, por aqui choveu. Por aí tá chovendo, gente? Tá dando sinal de chuva. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Nós colocamos diante de Ti desde já, Deus, esta semana, Paizinho, consagramos a Ti. Te pedimos, fica conosco em nome de Jesus, nos ajuda, nos aconselha, nos orienta. Nos permite, Deus, viver uma vida íntegras, corretas diante de Ti, dedicadas, Deus, também ao Teu serviço, a tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos, que frutifique, que prospere, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro pela vida de cada um aqui, para que cada um tenha uma igreja, sabe, Deus, que possam ser conduzidos na verdade da Tua palavra, que vivam como corpo. Em nome de Jesus, nos ensina, Paizinho, a cultuar ao Senhor, a sermos um, até que o Senhor venha. É o que nós oramos, te pedimos, coloco diante de Ti a leitura do capítulo de hoje. Te convido, fica conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: quando tento curar o povo de Israel e fazê-lo ficar rico de novo, a única coisa que vejo são os seus pecados e a sua maldade. São mentirosos, são ladrões que roubam as casas e assaltam pessoas nas ruas. Eles pensam que eu esqueço todos os seus pecados. Estão rodeados pelas suas maldades e não posso deixar de vê-las. O Senhor Deus diz: o meu povo é malicioso e com as suas mentiras eles enganam o rei e os governadores. Todos eles são traidores. O ódio queima neles como fogo no forno, que o padeiro não atiça até que a massa tenha crescido e esteja pronta para assar. No dia da festa do rei, eles deram tanto vinho a ele e aos governadores que eles ficaram bêbados e o rei fez todo tipo de tolices. O ódio continuou a queimar nos corações deles enquanto planejavam intrigas contra o rei. A noite toda abafaram o seu ódio, mas de manhã ele acendeu como fogo. Queimando de raiva, eles mataram os seus chefes, todos os seus reis foram mortos, um depois do outro. Mas não há ninguém que ore a mim. O Senhor diz: o povo de Israel faz acordos com outros povos e agora parece um pão mal assado. O povo não percebe que a nação está perdendo o seu poder por causa desses acordos com estrangeiros. A nação está ficando fraca como um velho de cabelos brancos, mas o povo não percebe isso. O orgulho do povo é testemunho contra si mesmo. Todas essas coisas aconteceram, mas mesmo assim eles não se voltam para mim, nem procuram a ajuda do Senhor, seu Deus. Israel parece uma pombinha tola. Procura primeiro a ajuda do Egito e depois vai para do Egito, depois vai pedir socorro na Assíria. Mas eu os pegarei como quem pega passarinhos com uma rede. Eu os castigarei de acordo com as mensagens que ouviram nas suas reuniões. Eles estão perdidos e serão destruídos, pois fugiram e se revoltaram contra mim. Eu queria salvá-los, mas eles dizem mentiras a meu respeito. As orações que me fazem não são sinceras. Ao fazê-las, eles se jogam no chão, gritando como os pagãos. Quando oram pedindo trigo e vinho, eles se cortam como outros povos fazem. Todos se revoltaram contra mim. Fui eu que os ensinei e lhes dei forças, mas eles planejam maldades contra mim. Como uma flecha tirada por um arco defeituoso não atinge o alvo, assim também o meu povo se desviou de mim e começou a adorar ídolos.
os seus chefes falam com orgulho, por isso serão mortos à espada. Aí o povo do Egito zombará deles. Deixa eu ver aqui tá certo. É isso. Então aqui a gente vê o povo de Israel, Deus começa falando assim: quando eu tento curar o povo de Israel e fazê-los ficar rico de novo, a única coisa que eu vejo são os pecados e a sua maldade. Então, ele vai dizer ali, gente, eu quero voltar a dar prosperidade a vocês. Eu quero que vocês voltem a ter a sua terra, a fazer, né? O Senhor tá o tempo todo querendo o nosso bem. No entanto, eu acho que a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, quando ele olha assim para a nação ou enfim, para uma sociedade, né, a gente vai reduzindo até chegar no indivíduo pessoa. Mas a verdade é que o Senhor está o tempo todo olhando e vendo o todo, sabe? Vendo o conjunto. Cara, e aí ele vê como é que ele tem visto nossa sociedade? Como será que o Senhor tem olhado do céu e enxergado a nossa nação? Enxergado que seja o nosso estado, que seja a vila onde moramos, a quadra, enfim, o nosso condomínio. Como será? Não, mas em especial, vamos colocar como nação, sabe? Será que o Senhor tem se agradado? Porque saindo do todo, cada um tem sua responsabilidade, sabe? Eu acho que Deus não tem se agradado não, mas também é por causa daqueles corruptos lá do palácio, do congresso, né? É por causa dos empresários grandes que ficam aí metendo a mão no dinheiro, que não sei o quê. Será que nós não temos nenhuma responsabilidade em como o Senhor está enxergando a nossa nação? Será que Ele vê assim a nossa casa, a nossa família, que seja todos os nosso dia a dia, e aí Ele fala: tá aí, serva boa e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Será que, sabe, no nosso, né, na linha do nosso tempo, o Senhor tem olhado e tem falado: cara, ela tem me seguido, ela tem me servido, ela tem sido fiel a mim, ela não tem, sabe, ela não tem medo. Quando eu peço para ela algo, ela vai lá e cumpre. Porque a história da Bíblia nada mais é do que isso, às vezes, né? Há pessoas obedecendo a despeito de algumas coisas, sabe? Existem pessoas que são ruins, que não conhecem a palavra de Deus, ou se conhecem, estão fazendo coisas ruins a partir dela, né? Estão sendo falsos profetas, levianos com a palavra, sabe? Levando a coisa para si próprio, né? De uma forma egoísta, de uma forma egoísta mesmo, né? Aquela coisa egocêntrica, né? E existem as pessoas das quais Deus chamou e falou assim: sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe, existem pessoas das quais o Senhor está contando aqui na terra, está olhando do alto, está colocando coisas no seu coração, no nosso coração, da qual vai fazer a diferença nessa terra. Mas às vezes, por ser difícil, não, vou sair do meu conforto, não, vai ser isso, vai ser aquilo.
vai ser difícil. Como assim, Deus? Nossa, parece um pouco louco isso. E Deus está falando, Deus está contando, Deus está chamando pescadores ricos, né? Como foi aí com a história de Pedro e de João. Jesus deixou eles ricos e virou e falou: agora vocês vão largar o ofício de vocês e vai vir, porque vocês vão ser pescadores de homens. E eles fizeram uma revolução, eles fizeram a igreja, né? Eles começaram a igreja. Então é isso, sabe? Então existem as pessoas ruins de fato, do qual o Senhor tá olhando do céu e tá, tipo, existe as nações estão causando a ira do Senhor, está enchendo a taça, né? Que vai dizer em Apocalipse, está enchendo a taça da ira de Deus. Mas existem as pessoas que estão aí para fazerem, que Deus está chamando, que são servos fiéis, que tem a casa boa, que tem, né, ali o seu círculo bom e que conhecem a palavra de Deus, mas Deus está pedindo um passo a mais, um passo de fé e de larga tudo, sabe? Larga o que você tem, corre para mim e me serve e me busca. Então, a gente sempre tem responsabilidade. Deus sempre colocou algo que nós podemos fazer, sabe? Talvez você não esteja roubando na terra, mas se o Senhor colocou uma responsabilidade no seu coração e você está deixando de cumprir, você está roubando do Senhor a oportunidade de fazer através de você o que Ele tem para fazer, né? E aí, o capítulo vai continuar dizendo sobre como estava sendo aquele procedimento. Aqui, muito provavelmente, quando eu leio esse capítulo, o que eu vejo é como aquele povo que estava ali em Roma, né? Mas aqui a gente ainda não está nesse tempo. Eu não sei exatamente de que tempo o Senhor está falando, porque vai dizer assim, ó: o meu povo é malicioso. Com as suas mentiras, eles enganam os reis, os governadores. No dia da festa, eles dão vinho para os governadores, fazendo eles ficar bêbados. A ira no coração deles, eles queimam de ódio contra os seus chefes, né? Mas não há ninguém que ore a mim. Tipo, se alguém, pelo menos... As pessoas estão se vingando umas das outras do mal que estão lhe sucedendo, mas ninguém ora e fala assim: Deus, o Senhor pode nos ajudar, o Senhor pode nos dizer o porquê que a gente está passando por isso, para que a gente passe por isso e saia logo dessa provação, né? E aí vai continuar dizendo: o Senhor diz, o povo de Israel faz acordos com outros povos. Eles reivindicavam o direito de ser filhos de Deus. Como assim isso está acontecendo conosco, com os filhos de Deus, os escolhidos do Senhor? Ei, olha quem eu sou, olha o que está acontecendo comigo. Como é que se dá aquela carteirada, né? Eu sou o povo de Israel, eu sou aquele que o Senhor falou por meio de Abraão que daria a terra prometida. Eu sou ungido, eu sou a pessoa responsável, né? Mas na hora de ir buscar a ajuda do Senhor, eles preferiam recorrer a outros, né? Na hora de se comportar de fato como filho de Deus e ser ali obediente, ser ali entender o que o Senhor estava tentando passar com aquela situação, né? Não, eles preferiam recorrer ali ao Egito, à Síria, enfim. E aí a gente está falando sobre Oséias, né? A gente começou aqui falando como o Senhor pode, né? Como nós temos responsabilidade em meio a tudo isso. E aí Oséias, ele deixou a família dele ser usada para isso, né? Ele ficou impedido ali de escolher
Ou ele pôde até escolher, mas ele tinha que escolher ali uma prostituta para representar Israel, como Israel estava sendo. Então é isso. Então a palavra, ela vai falar que de qualquer forma a gente tem responsabilidade com o nosso povo, com a nossa nação. De uma forma ou de outra, ou você está sendo bom demais, mas pode ser melhor, pode ser, sabe, obediente e fazer aí algo que vai ajudar o Senhor nessa reconstrução, né? Ou as pessoas estão sendo ruins e essas aí são os alvos que a gente precisa ir alcançar. Amém? É isso. Finalizamos o nosso tempo. Bom domingo para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.